Vamos estudar agora o fato típico. Você vai ver que o fato típico é o comportamento humano que provoca um resultado e é previsto em lei penal como infração. Mas o professor Alexandre Salim ainda vai trazer outros esclarecimentos sobre o tema. Confira! Estamos de volta com a nossa teoria geral do crime. A partir desta unidade, nós vamos começar a conversar sobre o fato típico. Então pense, você está lá na prova oral, prestes a conseguir a aprovação e a pergunta do examinador é esta. Vem aqui, doutora, me diga o que é fato típico? Esta simples pergunta, o que é fato típico? Bom, fato típico nós temos que pensar em um comportamento humano. Para início de conversa. Não pode ser comportamento do bicho, não pode ser fato da natureza, tem que ser um ato praticado por uma pessoa. E este ato tem que estar previsto em lei, ou como criminoso, ou como contravencional. Então, quando nós falamos em fato típico, eu quero que você lembre do fato gerador lá no direito tributário. Faça essa analogia. O fato típico é um comportamento humano como qualquer outro, só que previsto em lei como criminoso ou como contravencional. E esta previsão legislativa se dá por política criminal, é por opção do legislador. É um comportamento humano como qualquer outro. Quer dizer, eu estou aqui falando para você, se um dia entenderem que eu falo demais e disserem que isto é crime, bom, seria fato típico. É um comportamento humano que está previsto em lei como criminoso ou como contravencional. Ponto. O fato típico, ele pressupõe, em regra, 4 elementos. Eu digo em regra por quê? Porque na nossa próxima unidade, eu vou querer ver a estrutura do fato materialmente típico com você, que é bem diferente, ok? O fato típico, então, em regra, ele pressupõe, em primeiro lugar, uma conduta humana voluntária. Portanto, um ato praticado por um homem voluntário, por quê? Porque sem coação, porque livre. É exatamente aqui eu quero que você comece a se estruturar dentro da teoria geral do crime. É dentro deste item, conduta humana voluntária, que nós vamos estudar o que é causalismo e o que é finalismo. Mas não pense que nós vamos ficar rasos assim. Causalismo e finalismo, ponto. Negativo. Eu vou enfrentar com você todas as outras teorias clássicas. A teoria neocantista, a teoria social, a teoria jurídico-penal e mais. Nós veremos que o finalismo, ele para nós hoje é ponto de partida, ele não é mais ponto de chegada. Nós veremos o pós-finalismo, com todas as suas consequências. Veremos a teoria constitucionalista do delito. Veremos o funcionalismo penal, o funcionalismo que é teleológico, ou ele é moderado, de Klaus Roxin. O funcionalismo que é radical, ou é normativista, ou é sistêmico, de Günther Jacobs, onde está a famosa tese do direito penal do inimigo. E, finalmente, o funcionalismo reducionista, contencionista, que visa a conter este poder de polícia, este poder abusivo por parte do Estado, que é o funcionalismo de Zaffaroni, do grande penalista argentino Eugênio Raul Zaffaroni, com a sua tese da tipicidade conglobante. Você está vendo? É tudo aqui. Nós vamos analisar tudo aqui em sede de conduta humana voluntária. Depois que nós enfrentarmos isso, nós vamos para o resultado. Eu estou escrevendo aqui para você resultado naturalístico. Por quê? Porque o resultado pode ou não ser naturalístico. Claro que só vamos ver isto lá nas teorias do resultado. Há um resultado que é normativo, que não é esta mudança do mundo exterior. É um resultado que advém da lei, é uma mera ofensa a um bem jurídico que é tutelado pela norma penal. Mas aqui na estrutura do fato típico nós precisamos do resultado naturalístico. Depois que nós definirmos o resultado naturalístico, nós vamos
para a relação de causalidade ou simplesmente o nexo causal. Ou seja, o raciocínio é óbvio, pessoal, cuidem aqui. O agente pratica uma conduta. Esta conduta produz um resultado. E você tem que me dizer se há nexo causal entre o resultado produzido e a conduta praticada. É aqui que nós vamos estudar, na letra C, a questão da teoria da conditio sine qua non, que é muito rigorosa. É a teoria que nós adotamos como regra no Código Penal, no artigo 13 caput, mas ela é muito rigorosa. Causa, diz o Código, é toda ação ou omissão sem a qual o crime não teria ocorrido como ocorreu. Cabe tudo aí. É um apetite voraz punitivo tremendo, pessoal. É por isso que essa teoria tem que ser freada. Ela tem que ser limitada. Vamos puxar o freio aqui, tá? É aqui que nós vamos estudar a teoria da imputação objetiva, por exemplo. É aqui na letra C. Então, você já viu que houve uma conduta praticada no mundo dos homens. Desta conduta surge um resultado. E você identificou que o resultado foi praticado pela conduta. Ou seja, há nexo de causalidade entre conduta e resultado. O que você tem que fazer a seguir é ver se tudo isto encontra adequação típica, que é o juízo formal de tipicidade. Você está vendo? Não é sem propósito que eu estou colocando uma cor diferente aqui. Porque até então, nós estávamos trabalhando no mundo do ser. Nós só começamos efetivamente a análise do primeiro elemento do crime aqui na letra D, com a tipicidade. Tipicidade, como eu disse para você lá atrás, significa adequação. É claro que ainda é um conceito perfunctório, porque eu preciso mais tarde analisar tipicidade material. Mas tipicidade é adequação. Você viu que houve uma conduta que produziu um resultado e que há nexo entre conduta e resultado. Agora o seu trabalho é, isto aqui tudo está previsto em lei? Isto aqui, esse resultado que foi produzido por esta conduta porque existe nexo, está previsto em lei como crime ou contravenção? Existe fato típico? Você está vendo que só aqui na letra D nós começamos a análise efetiva do primeiro elemento do conceito analítico de crime? Esta é a estrutura do fato típico para os crimes materiais. Isto é muito importante. Muita atenção agora. Repito, esta é a estrutura do fato típico para os crimes materiais. Você lembra o que são os crimes materiais? Nós vimos lá atrás. Os crimes quanto ao resultado naturalístico, materiais, formais, mera conduta. Os crimes materiais são crimes de conduta e resultado naturalístico, sendo o resultado necessário para a sua consumação. Os formais são crimes de conduta e resultado naturalístico, sendo o resultado desnecessário para a sua consumação. E os de mera conduta não têm previsto em lei resultado naturalístico, é só com conduta, é simples atividade. Pois bem, esta estrutura aqui diz respeito, eu repito, aos materiais. A pergunta que eu faria como examinador no concurso é: e em relação aos formais, e em relação aos de mera conduta, como fica a estrutura do fato típico? Esta é a questão. Como fica a estrutura do fato típico aqui para os crimes formais e para os crimes de mera conduta? Bom, vamos para o raciocínio. Os crimes formais e os crimes de mera conduta, eles precisam de resultado naturalístico? Você vai me dizer não. Nos formais, ele é desnecessário. E nos de mera conduta, ele sequer é previsto em lei. Então, se não há necessidade de resultado naturalístico, não há necessidade de vínculo entre conduta e resultado, que se chama nexo de causalidade. Você está vendo? Se você descarta resultado naturalístico, você, por consequência, descarta também o nexo de causalidade. Isto significa que, atenção agora, esta estrutura que está no quadro, conduta, resultado, nexo de tipicidade, é fato típico para os crimes materiais. Porque para os crimes formais e para os crimes de mera conduta, fato típico é conduta mais tipicidade. Isto é uma questão importante para o concurso, tá?
Repito, para os crimes formais e para os crimes de mera conduta. Fato típico significa conduta mais tipicidade. Você deve descartar a questão do resultado naturalístico, porque ele não interessa nos formais e não existe nos de mera conduta, e por consequência a relação de causalidade. Porque se não tem resultado, você não tem que fazer vínculo nenhum, nexo nenhum entre conduta e outra coisa, que seria o resultado. Só conduta e tipicidade. Essa estrutura que eu coloquei no quadro, fato típico como conduta, resultado, nexo e tipicidade, é o que nós chamaremos, a partir de agora, de tipicidade formal. Portanto, você tem que cuidar da nossa próxima unidade, onde eu farei essa diferenciação entre tipicidade formal e tipicidade material. Tá bem? Vamos à nossa questão de concurso? Eu trouxe para você hoje, acompanhe comigo aqui, uma prova para técnico do MP, FCC 2009, é o Ministério Público do Estado do Sergipe. Diz assim, fato típico é, letra A modificação do mundo exterior descrita em norma legal vigente. Não, isso aqui, modificação do mundo exterior, é definição de resultado naturalístico e não de fato típico, ok? Letra A, descartado. B, a descrição constante da norma sobre o dever jurídico de agir. Não, isso aqui é descrição do dever de agir do garante, lá do 13, parágrafo 2º, como você viu comigo, quando eu analisei crimes comissivos, omissivos e de conduta mista, o 13, parágrafo 2º. Errada B. C. A ação esperada do ser humano em face de uma situação de perigo. Não! Isto aqui significa agir em estado de necessidade. Artigo 23, inciso 1º, combinado com 24, ambos do Código Penal. Errada também a C. Depois, D. O comportamento humano descrito em lei como crime ou contravenção. Está aqui, é a definição. Você está vendo? Nosso gabarito é a letra D, como eu acabei de mostrar lá na lousa para você. Letra E. A possibilidade prevista em lei do exercício de uma conduta ilícita. Não. Aqui nós estamos diante ou de uma causa de justificação, ou mais, é uma conduta ilícita, de uma causa dirimente, ok? Uma causa que exclui a culpabilidade, tá? Inexigibilidade de conduta diversa, etc. São causas que eu verei mais para frente com você dentro da teoria do crime. O nosso gabarito, você veja, é a letra D de dado, e com isso eu me despeço de você. Na próxima unidade, nós veremos o fato materialmente típico. Aquele abraço, tchau! Essa unidade abordou o fato típico. Lembre-se que, dentre outras possibilidades de sanar as suas dúvidas, você pode usar o chat. Por lá, através da hora programada, um orientador vai estar à sua disposição para resolver eventuais dúvidas. Não deixe de conferir.